Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. De manhã vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia e pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também para as queridas e queridos lá, os técnicos e técnicas que estão nos bastidores trabalhando para chegar essa programação 24 horas por dia para você. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Um prazer estar com você, Fernandinho, e todos os nossos rádio ouvintes e telespectadores. Vamos juntos, sempre em frente. Isso mesmo, né? Como fala assim, atrás vem gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que Paulo, né, nos trouxe, e aí ele fala assim, ó, tudo conspira para o bem, né? O doutor Adão falava assim, tudo concorre para o bem, e outros falam de outra forma, são várias traduções, mas a nossa aqui hoje, né, ou tudo coopera para o bem também, né? Mas nós vamos falar sobre tudo conspira para o bem. Ou então, né, Toninho? Aquelas pessoas falam, se você tiver uma boa conduta, o universo conspira ao seu favor, né, Toninho? É que a palavra conspira tem uma coisa meio assim de secreto, parece, não tem? Conspiração. Sabe por que eu gosto desse termo, Nando? Porque assim, ele parece uma coisa assim que é meio secreto, né? Parece que não é boa a coisa. Vamos supor, acontece alguma coisa, parece que não é boa, mas não. Secretamente aquilo vai fazer com que a gente cresça, né? Tem muitos exemplos. E você falou bem, coopera, concorre para o bem. Mas nós vamos completar um pouquinho agora, né, Nando? Por quê? Tudo conspira para o bem daqueles que amam a Deus. E o Ou que Toninho, ou é? aqueles que fazem o bem também, o melhor, né? Sim, sim, mas aí que tá. Aí que nós vamos falar, essa que é grande lance, né, Nando? O que que é amar a Deus? Hã? O que que é amar a Deus? Nando? É amar aquele homem de que a gente imagina que tem a barba branca, velhinho, que está lá no céu, do lado de Jesus, do outro lado está a Madre Teresa de Calcutá. O que que é amar a Deus, Nando? Eu fico pensando, isso é tão amplo, Nando, isso é tão fantástico, porque na verdade amar a Deus é aceitar o seu amor. Primeira coisa, aceitar o seu amor e as suas leis de justiça que tem. Porque assim, Nando, quando você ama a Deus, você ama esse ser que as pessoas imaginam uma pessoa, né? Mas ama a natureza, ama tudo que acontece na sua vida. Ou seja, não existe nada de ruim. Se você pegar bem, você vai pensar naquela coisa, em tudo dai graças. Né? Por quê? É tudo de Deus. Aí tem uma passagem, né, que fala assim: aquele que deita à sombra do evangelho, aquele que deita à sombra, não é que nada de mal ocorrerá, é porque tudo que acontecer, você vai ter olhos bons para aquela coisa e vai aproveitar tudo isso que a gente chama que é mal.
Ou seja, você vai aproveitar aquele desafio para crescer. Então, isso conspira para o seu bem. Mas desde que você ame a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas é uma coisa assim que. Isso que eu queria aprofundar hoje, Nando, que a gente podia aproveitar, que é exatamente isso, ó. É aceitar as leis de Deus. Quando você aceita as leis de Deus, você está em Deus. É muito mais do que você fala, sou filho de Deus. Não, eu estou em Deus. É como se você estivesse num rio de amor, né? E essa aceitação faz com que você cresça muito, porque você vai aproveitar tudo o que acontece na sua vida para você evoluir. Estar em Deus é uma coisa fantástica. Olha, pega esse, olha, estar em Deus. Eu estou em Deus. Eu sou diluído em Deus. É como se você estivesse o quê? E você está em Deus. Lembra que Jesus falou? Eu e o Pai somos um. Eu estou em Deus. É uma coisa fantástica, né, Nando? A gente precisa estar uno, né? A gente não tem como a gente fugir dessas circunstâncias mesmo que a gente se isole lá no Polo Norte ou lá no Polo Sul, né? Se a gente for lá para aquelas geleiras todas lá, e a gente não vai conseguir viver, porque a gente precisa viver nós juntos, em conexão, né? E por isso que Deus, né, está em nós e nós estamos nele, né? Então, para que as coisas aconteçam cada vez melhor, a gente está ciente de que Ele está em nós, de que a expressão maior dele está em nós, que a centelha divina, né, está em nós. E através disso é que a gente vai e pode agir, a gente pode colocar em ação todo o bem, né? Que aí com certeza essa conspiração que é secreta, como o Toninho falou, ela vai se tornar muito mais clara para a gente, às vezes para os outros não, porque às vezes não entendem como é que a pessoa acredita em algo em que não é palpável. Mas olha, basta a gente olhar do nosso lado, que a gente vai ver a presença dele, né? Estamos emoldurados pela natureza, que é perfeita, e nós é que precisamos nos conectar a ela, porque ela tem um sentido, que nem a gente estava lendo no livro Pensamento e Vida, né, de Emmanuel, que ele fala que, falando em questão de sociedade, que a sociedade é aqui numa floresta. E o que que é a floresta? As árvores não estão ali conectadas, as plantas não estão conectadas, os insetos, os micro-organismos, os animais, né, o reino mineral todo. É isso, a gente precisa se conectar, né, Toninho? Isso mesmo, Nando, porque assim, ó, você sabe que tem nós já falamos há um tempo atrás, né, Zepão sempre repetia, o Paramahansa Yogananda, aquele mestre yoga que veio lá do Oriente, veio para o Ocidente, estabeleceu-se nos Estados Unidos para divulgar yoga, né, ele fala uma coisa fantástica, né, que Deus, do subjetivo, se fez concreto, ou seja, Deus se materializou em tudo. Se você pegar o livro dos Espíritos, você vai ver a questão lá que fala assim, o que é Deus? Fala assim, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo é Deus. Se tudo é Deus, Nando, olha, ó, as pedras são Deus, o ar é Deus, a água é Deus, eu sou Deus, você é Deus, tudo é Deus. Então nós se dá mal. Quando a gente pensa que a gente é melhor que alguma coisa que a gente está diluído. Não, quando você tem confiança em Deus, quando você sabe que você está diluído em Deus, tudo se transforma em alguma coisa de aprendizado, os desafios se tornam mais leves e você vai crescendo com tudo. Vamos pegar um exemplo, Nando. Vamos pegar um exemplo legal. Ó, Deus é o mar, né? O oceano. E eu entro naquele oceano e me diluo aí. Mas olha só que interessante, ó. Eu vim lá do alto, eu vou descendo. Aspectos ligados ao quê? À humildade.
sair do meu trono, daquilo que eu penso que eu sou melhor que todo mundo. Não. Aqui todos nós estamos meio na horizontal. Eu, você, as pessoas que nós criticamos. A gente recebe algumas coisas tão ruins falando de certas pessoas, né? Todos nós somos muito parecidos. Nós estamos com um pouquinho de conhecimento a mais que outra pessoa, mas a gente às vezes não coloca na prática, né? A gente tem conhecimento, mas não coloca na prática. Nós somos tudo mais ou menos igual. Ou seja, tudo é Deus. Se eu odiar alguém, Nando, eu estou odiando a Deus. Estou odiando a Deus. É uma parte de Deus que está do meu lado, né? Aí eu falo assim, por que que eu faço? Por que que eu odeio alguém? Por que que eu critico tanto alguém? Porque eu acho que eu sou melhor. Eu estou lá no alto ainda. Quando eu diluir em Deus, fica tudo. Aí, ó, tudo conspira para o bem daqueles que amam a Deus, que estão em Deus, que estão diluídos em Deus. E aí, fica mais leve para mim, né? Eu paro de julgar, porque, segundo o meu amigo espiritual, uma das coisas que mais cansam a gente é a gente julgar os outros. Por quê? Porque automaticamente a gente, além de julgar o outro, eu estou julgando a quem? A mim mesmo. Porque Jesus falou isso. Da mesma maneira que você julgar, você vai ser julgado. Da mesma maneira que você medir, você vai ser medido. Então, se você pensar que tudo é Deus, você pode até falar assim, mas vamos supor que o Nando, meu amigo, fez alguma coisa que não foi muito boa. Eu vou julgar o pecado dele, não ele. Vou falar assim, pô, aquele negócio que o Nando fez não foi boa, não foi bem. Aí eu vou fazer o meu exame e falar assim, e eu, será que eu faço coisa parecida? Opa, faço também. Aí eu ajo com compaixão com o Nando, não com crítica, não com uma coisa áspera, uma coisa ácida, né? A gente fica divulgando, às vezes a gente vê muita gente divulgando, eu tô cada vez mais controlando isso, Nando. Não falar mal de ninguém. A gente critica a atitude. Atitude é uma coisa, né? Agora senão eu estou criticando o próprio Deus, né? Que é tudo que está em volta de mim. Critico a atitude, não a pessoa. Cada um vai arcar com as suas escolhas, né, Nando? Sim, a extensão de cada um de nós está no outro, porque é como aquele reverbera. Então, entra em sintonia. Da mesma forma que a gente sente, né, a frequência do outro, o outro vai sentir a nossa frequência. Nós estamos todos ligados, né, por linhas ou por fios tênues, mas estamos. E quando, né, o Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos, o que é Deus, né? Ele não fala quem é Deus. O quem é Deus se faz em nós, né? Porque o que é Deus se faz em tudo que ele criou e o quem se faz em nós, porque nós passamos a ser alguém que representa ele. Então ele vem ser quem em nós. Então, olha a responsabilidade nossa de sermos Deus, quando Jesus disse isso, né? Que poderíamos sermos e somos deuses, só que ainda nós precisamos valer dessa palavra dele em nossas ações, em nossas atitudes. Né, Tony? Sim, a gente costuma dizer que nós somos deuses ainda com D minúsculo. Nando, olha, quando a gente vai percebendo que as nossas células são Deus, as tuas células são Deus, né? Então eu fico pensando assim, quanto a gente se agride com maus sentimentos, por exemplo, sentimentos desalinhados com as leis de amor que Jesus trouxe. Então quando eu tenho esse sentimento, eu estou agredindo o quê? O meu Deus interior, as minhas células, o meu fígado, o meu baço. Eu sou muito nervoso. Sou muito nervoso, acabo tendo uma gastrite nervosa. Por quê? Porque eu estou agredindo o meu Deus interior, cara. O meu organismo não dá conta disso, né? Quando eu cometo excessos, uma série de coisas que a gente faz, né, Nando? E olha, quanto mais você olhar para isso, você vai voltando ao Paulo de Tarso, porque o Paulo de Tarso não dava para explicar isso, ó. Tudo conspira para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo as minhas células, eu amo as tuas células. Eu não quero o seu mal. Por mais que você faça alguma coisa que eu condene, eu condeno o pecado, não o pecador. Então, olha só, isso tudo vai fazendo com que você esteja diluído. Ó,
estou em Deus, para aqueles que amam a Deus. Ah, mas aconteceu o seguinte, olha. Por exemplo, o falecimento do meu filho, o desencarne do meu filho. É claro que me deu tristeza, Nando. É claro que aquilo ficou triste. É um choque que muda o nosso organismo todo, né? Mas quando eu falo assim, olha, quando você vai entendendo assim, ó, se isso aconteceu, está dentro das leis de Deus. E não adianta você só pensar. Se além de pensar, você tem que começar a sentir. Quando você sente, você fala assim: eu confio em Deus. Eu vou usar tudo que eu sei, tudo que eu conheço para me reequilibrar. E eu sei que não vou ser hipócrita falando que é fácil. Então, quando as pessoas têm um ente querido que parte, as pessoas no fundo, têm uma certa revolta. Porque elas falam assim: por que comigo? Por que o meu filho? Por que eu descobri que eu estou doente? Como se pudesse acontecer com todo mundo, né? Então, olha só, ela não aceita aquela coisa de Deus. E eu concordo que no começo é complicado. A gente tem que fazer o quê? Treinando a nossa mente, o nosso raciocínio e os nossos sentimentos. Porque confiar em Deus não é uma coisa fantástica. Assim, ó, quando você vai alugar um imóvel, por exemplo, você vai alugar um imóvel, aí na imobiliária o pessoal fala assim, olha, para alugar esse imóvel precisa de fiador. Então, se precisa de fiador é porque é confiança. Ó, eu preciso de fiança, alguém que me afiance. Quem é o fiador da minha vida? Quem é o fiador da sua vida? É Deus. Tem ninguém melhor que isso. Então, Nando, quando você tem essa percepção, que você vai trazendo do raciocínio para o seu emocional, isso vai te dando um poder que é uma coisa que te dá uma tranquilidade, né? Que você vai levando a vida de uma maneira plena, segura. Mesmo com os baques, você tem alegria, você aproveita tudo na vida, tudo você aproveita, tudo conspira para o bem. Não tem dúvida nenhuma, né? Aí a pessoa vai falar assim: como tudo conspira para o bem e o mal? O mal também conspira para o bem, porque esse mal, como a gente enxerga ele, como muitas vezes a gente acha, né? E as pessoas falam: é Deus que está me punindo, esse mal que eu estou sofrendo, mas esse mal que muitas vezes estamos sofrendo foi causado por nós mesmos. E se a gente quer corrigir, né, para que a gente melhore, ele vai, logicamente, pela lei de ação e reação, que é perfeita, vai nos corrigir. Então, esse mal não está sendo um bem quando ele corrige os nossos erros. Então, se a gente pensar, tudo conspira para o bem, até o mal conspira para o bem, né, Toninha? Sim, Nando, quando Deus diz não para a gente, é um sim. É um sim para o nosso, né? Eu vou contar uma historinha rapidinha que é bem legal, Nando. É assim, ó. Dizem lá que tinha uma mulher, né, e ela estava passando por grande dificuldade. E ela estava sintonizado lá no programa de um irmão nosso, de um pastor, né, tal, não sei o quê, né? E o pastor falou assim: peça para Deus, que Deus vai te ajudar. Tenha fé, que Deus vai te ajudar. É só você rezar, é só você não sei o quê, que Deus vai te fortalecer. Né? E ela começou a rezar: meu Deus, estou passando tanta fome, estou passando dificuldade, a geladeira quebrou, não sei o que, não sei o que, o chuveiro está queimado, não sei o que, né? E ela começou a rezar para Deus. E dizem que quem estava ouvindo o rádio era o diabo, o demônio, Satanás. Fala assim: tá vendo essa mulher? Ó? Ela tá pedindo para Deus e Deus não está mandando nada para ela. Ele falou assim: eu vou resolver o problema dela. Chamou os capanga dele, né? Falou assim: ó, você vai lá na loja tal, compra uma geladeira nova para ela, compra fogão, compra um chuveiro novo, compra um monte de comida e vai lá e leva tudo na casa dela. E quando ela perguntar quem que mandou, você fala que fui eu, Satanás. Aí os caras foram lá, encheram o caminhão de coisa, geladeira, televisão, né, Nando? Chuveiro novo, comida, tal, peru, tinha um monte de coisa lá, galinha, presunto. Chegaram e começaram a descarregar. A mulher, nossa, que isso, né? E os caras foram descarregando, né? E ela não perguntava quem que mandou. Ela não perguntava quem mandou, né? Aí chegou uma hora que um deles, dos ajudantes do diabo, falou assim: só não quer saber quem é que mandou isso, não? Ela falou assim: nada. Quando Deus quer, até o diabo obedece.
Boa, boa. Ou seja, é assim mesmo. O mal, que aparentemente é mal, pode ter certeza que tem um fundamento de bem, se a gente aproveitar. A gente aprende até com os tropeços, né? Com as quedas, com aquilo que aparentemente é um mal, mas é algo que está impulsionando a gente ou está freando a gente para a gente que não errar mais ainda. Já basta, né, o mal que fizemos, né? Ou o mal que já vivemos, né? Para que a gente estender isso mais. Então, como o apóstolo João, se não me engano, é ele que diz, né? Deus é amor, né? O amor cobre a multidão dos nossos erros, né? Então, por isso que, com tudo isso, Deus está agindo com amor, para que esse amor transforme o mal que muitas vezes a gente traz em nós mesmos, né, Toninha? É isso mesmo, Nando. O Emmanuel, né, que o mentor, aquele que acompanhou sempre o Chico, ele falava assim que nenhuma posição nos ensina mais do que a queda. Mas eu queria fazer uma reflexão aqui, Nando, porque a gente sempre fala muito, dentro da doutrina espírita, o pessoal fala muito em espíritos de luz. O que seria um espírito de luz? Se você pegar bem, o espírito de luz é um espírito que tem lucidez. O que é lucidez? É alguém que tem conhecimento e, além desse conhecimento, coloca em prática. Essa que é a questão, Nando. A gente sempre está pedindo para os amigos espirituais um pouco da luz deles. A gente pede a luz de Jesus e Jesus ajuda? Ajuda, claro. A gente pede a luz de Deus, pede dos amigos espirituais, a gente pede para Francisco de Assis, para João, para o Chico Xavier, para todo mundo. Mas essas pessoas estão desenvolvendo a sua luz. E o importante é a gente desenvolver a nossa luz. E para a gente desenvolver essa luz, uma das coisas é aproveitar todos os momentos da vida para a gente colocar em prática o nosso conhecimento. Nando, a gente tem acentuado muito isso, nós dois nos programas, né? Não adianta você ter conhecimento se você não praticar. O pessoal vai na casa espírita, vai lá tomar passe, tomar água fluidificada, assiste a palestra e sai do mesmo jeito. Não estuda o evangelho, ou então se estuda, não coloca em prática, né? Porque assim, as situações mais complicadas são aquelas que exigem da gente uma decisão de tomar um novo rumo, ser um novo homem. O Paulo de Tarso falou: quem está em Cristo, novo homem é. Para estar em Cristo, você tem que colocar o evangelho em prática. Mas na hora H, muitas vezes a gente dá para trás. Por quê? Pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, a gente não consegue praticar, né? Então é muito importante colocar em prática. Para quê? Para que um dia a gente seja um espírito de luz, ou seja, alguém que tem conhecimento e coloque em prática aquilo. E aí a gente pode ajudar todas as outras pessoas. Estamos meio distantes disso ainda, eu sei, mas esse é o caminho, né, Nando? Colocar em prática. De novo, não adianta ter a receita do bolo se você não faz o bolo. Tem que ter a receita e fazer o bolo. Provavelmente os cientistas ficam procurando Deus, né? Se fala tanto em Deus, Deus, e eles estão procurando ele, às vezes assim, vamos enviar uma astronave, uma nave lá para o meio do universo, quem sabe a gente encontra Deus. E aí a gente vai cada vez mais longe à procura de Deus e a gente se esquece que ele está bem aqui, em nós, né? Então, como que a gente sabe isso? Não por uma prova de que ele é aquele homem de barba branca, como você falou, né? Mas por tudo que é criado que cientistas não conseguem encontrar, né? De que forma aquilo apareceu ou se tornou aquela fonte de água, aquilo, é a água, é H2O. Não, mas quem que criou o antes do H2O? Então, aí vai, né? Que é aquela ideia de que apareceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, vai ficar nesse dilema, e aí, incrédulo, vai a vida toda, até que um dia desperta e entende que Deus não tem uma configuração
daquela que a gente acha que deve ter, né? A gente coloca em imagens, ou a gente coloca num livro sagrado, num templo que se constrói, e, no entanto, não é nada disso, né? A gente vai encontrar ele realmente no amor, né, Toninho? E todas as configurações são válidas desde que a gente tenha uma ligação afetiva e amorosa com essa entidade, né? Com esse ser. Porque assim, os nossos irmãos índios achavam que o Deus era o sol, né? Outras entidades achavam que era algum animal, né? Alguma ave, né? Tal. E o importante é isso. Quando eu falei brincando, né? A gente imagina ainda que é um homem de barba branca, velhinho, não sei o quê, mas eventualmente não é isso, porque, como eu falei, Deus está nas nossas células, está no meu cabelo, está nas plantas, está nas folhas, está no ar, está na água, está nos animais, está em todos os nós, está no universo. É Deus, tudo é Deus, né? E, e quando a gente não consegue, talvez, ver dessa maneira, a gente pode imaginar alguma coisa, né? Eu lembro da minha filha, da Melina, ela falando com meu pai, né? Meu pai um dia perguntou para ela, faz muitos anos isso, ele falou assim, como é que você imagina Deus? A minha filha falou assim, quando eu penso em Deus, eu penso em Jesus. Imagina Jesus. É a ligação com Deus, né? Cada um tem uma maneira, mas é claro que Deus é uma coisa muito importante, talvez a gente ressaltar isso, Andor. Nós estamos diluídos em Deus. Se eu estou diluído, tudo à minha volta é Deus. Como é que eu tenho tratado Deus? Como é que eu trato o motorista do ônibus? Como é que eu trato o faxineiro aqui da empresa? Como é que eu trato o meu chefe? Como é que eu trato o meu empregado? É a maneira de tratar Deus, né? Como é que eu estou fazendo isso, né? Eu trato com amor, trato com carinho, eu compartilho, eu faço o melhor, né? Eu tenho paciência. Aliás, tenho paciência comigo mesmo também, né? Tenho paciência comigo, me trato bem, faço boas escolhas para mim mesmo, já que eu também sou Deus, né? É fazer isso. Então a pergunta é: o que você está fazendo, né? Você está fazendo tudo para que essa conspiração, né, para o bem seja, né, algo importante na sua vida? Então essa questão a gente coloca aqui para a gente refletir, para a gente pensar e sentir que Deus não se, às vezes a gente pode até estar tocando em algo que Deus criou, mas a gente não está tocando exatamente nele porque ele é além disso. Então, Deus não se toca assim, dessa forma no tato, mas sim no sentir, né? A gente precisa senti-lo, precisa estar palpitando em nós, está pulsando em nós, vibrando em nós, né? E isso acontece a partir do momento que a gente crê e que realmente essa conspiração será para o bem, e, né? E ela será, né? E uma das coisas que a gente faz para se conectar a ele é a oração. Então, nesse momento, a gente dá aquela pausa aqui e a gente vai se conectar com ele através da prece, da oração e das vibrações. É o Deus que palpita em nós, Deus que palpita em tudo, Deus que é tudo, né, Toninho? Então, a gente vai para esse momento de prece, de oração e vibrações. Tá bom? Possamos nesse instante, elevando os nossos pensamentos, nos conectando então com esse Deus que não está distante, milhões e milhões de espaço afora. Não, ele está bem aqui em nós. Sintamos a sua presença em nosso coração, em nosso ser, em todos os seres que vivem à nossa volta e em nós, né? Como as células, quando Taninha disse que Deus está nas células, está em cada porção nossa, em cada micro-organismo, está em cada órgão do nosso corpo, está em cada sistema que faz com que a vida física possa estar palpitando no nosso coração, no nosso cérebro, em todos os campos existentes no nosso corpo físico, na conexão com o nosso perispírito, na conexão com o espírito e do espírito para o corpo. Que nós possamos sentir Deus palpitando em nosso ser totalmente. E Ele, ao nos dizer que precisamos nos amar,
Porque se nos amarmos toda essa constituição, nós que somos criados e feitos como as estrelas, que temos o nosso brilho, e esse brilho é Deus vibrando em cada um de nós. Que os benfeitores espirituais nos auxiliem, nos intuindo, nos dando força, equilíbrio, harmonia através dessa vibração que emitem em nossa direção. E sintamos Deus palpitar em nós com toda a força imensa de sua criação. E nós sintamos Deus a partir do nosso Mestre Jesus, que veio nos abrir os olhos espirituais, os campos nossos que estavam travados, fechados, por não amarmos. Quando ele profere, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Que nós possamos nos amar, amando. Que nós possamos amar, nos amando. Então, Senhor, Mestre querido, Tu que viestes em nome dele para fazer essa conexão maior com o nosso Criador, nos abençoe, Jesus, trazendo a sua paz, a vossa luz, o vosso amor entre todos nós, todos os seres, todos os lugares, todos os lares, nossos familiares, entes queridos, todas as pessoas ligadas a nós, toda a nossa sociedade, todos os seres que palpitam entre os reinos mineral, animal, vegetal, pré-hominal, hominal e espiritual da terra. Abençoe, Jesus, Pachamama, como dizem os andinos, esta terra-mãe que nos abriga em meio a esse campo de muitas estrelas. Pai Todo-Poderoso, que estás em todos os lugares, abençoa-nos hoje, não tão somente agora nessa hora, mas acerca de todo o tempo de nossas existências. Que assim seja. Muito bem, aí depois aí da prece, da oração e das vibrações, nós queremos dar um recadinho aqui rapidinho, falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma maneira de você colaborar para esse bem, né, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, chegar a tantos corações pelo planeta. Então, entre no site, amigosdaboanova.com.br. Quero falar com alguém? Tem os telefones 0800 12 018 38. Ou temos um fixo aqui na Grande São Paulo, 11 2458 3214. E tem, né, para quem hoje nem usa mais o telefone fixo, o WhatsApp pelo celular, que é o 11 97 261 0272. E esse mesmo número foi escolhido para o Pix. Isso mesmo. Salve aí no seu celular. O 11 97 261 0272. Venha fazer parte aí do Clube Amigos da Boa Nova, colaborar. A sua colaboração vai ajudar alguém distante, né? Alguém que não está próximo, mas está próximo pela mesma conexão aqui através da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Muito bem, caríssimo Toninho. Quer comentar? Você vai cantar uma canção hoje para nós aí também? Você, Nando. E só acentuando essa questão de nós estarmos diluídos em Deus, que tudo é Deus, né? Lembrando, reforçando aquela fala de Jesus, né? Eu e o Pai somos um. Por que Jesus falou isso? Né? Porque ele se sentia totalmente diluído em Deus, confiante em Deus, né? E essa expressão do divino se materializou nas suas atitudes, na sua fé,
na sua dinâmica de vida, né, de Jesus. Ele veio mostrar isso, isso. Por isso que você, quando você fez a oração, você falou, Nando, olha, amar a Deus sobre todas as coisas é aceitar o amor de Deus, aceitar as leis de Deus. Né? Primeira coisa é isso. Aí depois você vê essa materialização de Deus que somos nós. E ao próximo como a ti mesmo. Né? Mas se eu já entendi a primeira coisa que é Deus, tudo, fica mais fácil. Deu me amar e deu amar o próximo. Tem uma canção que eu vou cantar, Nando, chama-se Essência. Essência, que beleza. Tá? Então vamos E lá. ela fala um pouquinho sobre isso, porque fala assim, aquela estrela na noite de Jesus, que Jesus nasceu, né, no Natal, foi a que orientou os reis magos a encontrarem Jesus. Mas essa estrela está dentro de mim, está na minha essência, não está fora, está em mim, né? Então vamos lá, é assim, ó. Aquela estrela que brilhava na noite em que Jesus nasceu, está no céu de toda a alma, na essência que o Pai nos deu. Ninguém está perdido, pois a fé no menino nos mostra a direção do cais. E cada dia mais esta luz me faz achar a verdadeira paz. E todo aquele que caminha em direção ao Salvador tem nessa doce luz que guia o mapa de nosso Senhor. E a luz nos ilumina e ampara todo dia na caridade contra a dor. Ninguém está sozinho, com Cristo no caminho, cristalizando o Criador. É pura dose de harmonia, formada nas fontes do eterno, marcada na sabedoria das palavras do Evangelho. Está brilhando em mim, está brilhando em nós, banhando de energia e cor. Sua luz é alegria, ternura que irradia, trazendo esperança e amor. Está brilhando em mim, está brilhando em nós, banhando de energia e cor. Sua luz é alegria, ternura que irradia, trazendo esperança e amor. E beleza. Aí, Toninho, fala um pouquinho dessa letra aí para nós, né? Que eu, costumeiramente, às vezes, é uma composição sua, né? E essa letra traz uma mensagem, né, maravilhosa. Sim, Nando, é uma composição nossa aí, né? Com os parceiros espirituais, né? Ela fala sobre essa questão, que essa estrela, essa essência, essa estrela está dentro de mim, ou seja, Deus está dentro de mim, né? O norte está dentro de mim. Tanto é que nós sabemos das leis de Deus através da nossa consciência, Nando. Nós temos noção disso. A gente vai se afastando, às vezes, dessa essência devido às nossas cascas. As nossas cascas do orgulho e do egoísmo que nos afastam dessa essência divina que tem dentro de nós, essa centelha divina, né? Mas ela está aí, ó. Essa luz nos ilumina e essa luz ampara todo dia na caridade contra a dor, né? Ninguém está sozinho, porque Deus está dentro de mim já, né? E é claro que quando eu tenho isso, eu me lido cada vez mais a Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso Mestre, que nos ajuda cada vez mais a nos adentrarmos em nós mesmos, né? Esse autoconhecimento, esse autoamor, né? E aí vai falando assim, ó, essa luz, essa essência está brilhando em mim, mas está brilhando em todos nós.
ela banha de energia. Nós estamos banhados de energia de Deus, de dentro para fora, de fora para dentro, é tudo, né? Sua luz é alegria, porque Jesus e Deus é alegria. Ternura que irradia, trazendo esperança e amor. Jesus falou: o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de vós, está dentro de nós. E está entre nós também, quando a gente faz esse intercâmbio, né, Nando? Está entre vós, dentro de vós e entre vós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está dentro de mim e entre nós, nessas nossas trocas de carinho, de afetividade e de amor. Com certeza, né? Absoluta. E é cada vez mais essa certeza se faz em nossas vidas, mais Deus existe em nós, né? Quer dizer, ele vive, ele vai se transformar em nós. Ele já está ali, só que nós precisamos fazer a nossa parte, né? Para que ele se transforme e seja esse Deus todo-poderoso que é, né? E aí ele envia Jesus que, através das suas atitudes, das suas ações e através do que ele fez, ele nos trouxe uma comprovação incrível da existência de Deus, porque todos os atos dele foram divinos, né? E Deus se manifestou grandemente através de Jesus. Toninho, aí as suas considerações finais aí para a gente encerrar aqui mais uma alvorada e em seguida já as despedidas aí para os nossas queridas e queridos aí ouvintes e telespectadores. Então, um abraço a todos. Como eu falei, estejamos em Deus, estamos diluídos em Deus, né? Que a gente possa sentir essa presença de Deus a partir de nós e no próximo, que é muito importante a gente sentir Deus na natureza, em tudo, né? Gratidão, Nando, um grande abraço a você, a todos que estão nos ouvindo. Já vamos cantar já ou não? Eu vou agradecer também, então, gratidão aí por sua audiência, por estar aqui conosco. Envie para nós aí mensagens através aí, né, das telefonistas da nossa emissora. E a gente agradece muito, gratidão. Deus convosco, conosco. E até o próximo programa, a Alvorada. E o Toninho, né, despede a gente aí cantando mais uma vez. Olá, Toninho, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Vamos lá! Bom dia, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.